Olá, seja você aluno, aluna ou profissional de engenharia civil. Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao canal do Jari. Na aula de hoje, vamos aprender a interpretar um relatório de sondagem de SPT, muito útil para o seu dia a dia, a fim de ajudá-la a definir o tipo de fundação, a melhor fundação para a obra do seu cliente, para que não venha trazer recalque diferencial. Assim vai ser uma primeira abordagem, uma primeira aula, a fim de conhecer os parâmetros do relatório, como ele é constituído, como iremos analisar os dados, como fazemos a leitura do gráfico e como, ao final, iremos obter a resistência do valor N do SPT. Assim, vamos dar início à nossa aula de hoje. Fundações. Aula de número 2. Como interpretar relatórios de sondagem. Essa aula vai ser dada no item, no item número 1, único, onde irei mostrar o SPT, o relatório geotécnico, o solo e mais informações para ti. O que é um ensaio de SPT? O SPT nada mais é do que o Standard Penetration Test, conhecido como teste de penetração padrão. Ele é utilizado para determinar a tensão admissível do solo. É um ensaio mais difundido, né, no meio geotécnico, da engenharia civil, e muito útil para o calculista e para o engenheiro civil. O ensaio ele é realizado através de cravação de um martelo com massa de 65 quilos, que cai livremente de uma altura estabelecida por norma de 75 centímetros, para penetrar o barrilete amostrador, que irá retirar a amostra do solo, uma amostra não modificada, uma amostra intacta, inicialmente em 15 centímetros, e em seguida penetrá-lo, né, no caso o amostrador, nos 30 centímetros finais. E desses 30 centímetros finais, é que se extrai o valor do N, o número N, que iremos ver amplamente ao longo de várias sondagens que eu irei trazer para você ao longo de várias aulas, somando 45 centímetros de gravação por cada metro. Aqui está um desenho ilustrativo do equipamento utilizado para o ensaio SPT. E temos aqui o tripé, que é a estrutura principal, a haste, que ela é centralizada, né, no tripé, o tripé alinhado direitinho no terreno, rodando, o peso com massa de 65 quilos, que cai de uma altura de 75 centímetros de altura, a corda, o motor, o furo com diâmetro padronizado de 2,5 polegadas e o barrilete que irá retirar a amostra do terreno. Tipos de trados usados no ensaio de SPT. O trado concha, ele é mais, digamos assim, o preferido do pessoal de campo. Eu tenho conversado com o pessoal de campo e eu tenho notado que ele é o preferido. Ele traz uma amostra mais menos modificada, mais intacta do solo. É mais fácil de se coletar a amostra, digamos assim. É por isso, talvez, daí a predileção do operador de campo pelo trado de concha. Permite uma maior retirada de amostras do solo, sendo assim mais fácil de se perfazer a coleta de amostras. E o trado helicoidal, ele é mais usado em maciços de solo muito duro. E quando se atinge o nível do lençol freático, o nível de água, se deixa de usar o trado concha, ou o tradicional, um desses dois, e se inicia a lavagem, que é o uso da percussão com circulação de água, onde então se faz a cravação do revestimento, que na parede são tubos para evitar o desbarrancamento do solo. Uso de revestimento. O revestimento é utilizado quando o solo tende a desbarrancar para dentro do furo. Ou seja, se após utilizar o trado concha, a terra continua desmoronando e tendendo a fechar o buraco, então o revestimento é necessário. O revestimento ele é um tubo com um diâmetro ligeiramente maior do que o utilizado na lavagem, na percussão com o uso de água para lavagem, que serve para evitar o desbarrancamento da terra e fechar o trado dentro do furo, atrapalhando assim o seu trabalho. Se deixa de usar o revestimento quando se consegue usar bentonita. Bentonita é um material que tem em sua constituição a constituinte da bentonita, montemorillonita. Já expliquei sobre bentonita, montemorillonita na aula de número 1. E, ao final, para se retirar este tubo, se usa um peso ao contrário, chamado de queijinho. Aqui é apenas uma terminologia técnica utilizada pelos operadores de campo, né, por lembrar um queijo furado no meio. Mas é um trabalho muito complicado de se retirar tubos. Às vezes pode perder um tubo,
e é difícil se extrair esse tubo. O tubo, assim, não é uma solução muito adequada, tem que ser utilizado, mas é difícil de ser retirado de volta para a superfície. Às vezes, eles usam um equipamento chamado de pescador para se retirar, tentar ir lá embaixo e retirar o tubo que ficou perdido, para não deixar no local e também não perder o seu material. Por exemplo, em um furo constituído de areia pura, onde a coesão da areia é zero, a primeira coisa, a coesão da areia é zero. O solo desbarranca com cerca de 1 metro de profundidade de furo efetuado. Neste caso, se usa lavagem e, quando necessário, os procedimentos de se utilizar bentonita, como antiborrolionita. A bentonita tem capacidade de expandir, ela expande e mantém, ela segura as paredes do buraco. Aqui o relatório de sondagem, não se preocupe com ele, é apenas para mostrar um caso em que foi trazido o revestimento, é utilizado até uma cota, aqui está a cota do nível de água, aqui está a cota das amostras, de 1 metro, 2 metros, 3 metros, 4 metros. A cada metro vai ter-se a amostra retirada. Então, o revestimento, nesse caso, foi utilizado até uma cota de 17,5 metros. Aqui escrito direitinho que bate com a cota trazida numa escala mais ou menos escala de 1 para 100. Essa escala padronizada para gráficos e tudo mais. Não se preocupe, vamos ver isso com calma ao longo dessa aula. O trado helicoidal também foi utilizado até uma cota de cerca de 8 metros, um pouco abaixo de 8 metros, 8 metros e 20, coisa que o valha. E o trado concha também foi utilizado, de uma cota de 8, alguma coisa para uma cota de 15, alguma coisa metros. Que apenas para elucidar que no relatório de sondagem vai ser trazido se foi essa informação, se foi utilizado o revestimento e até que profundidade, e o trado helicoidal e o trado concha, até que profundidade. O que deve constar no relatório geotécnico? O resultado do ensaio SPT é então transformado em um gráfico em escala de 1 para 100, ao qual dá-se o nome de perfil geotécnico. E o que deve conter neste relatório geotécnico? Planta de locação dos furos, o nível do terreno e o nível de água são informações mínimas. O nível inicial e final de cada camada de solo analisada, a classificação, descrição de cada camada analisada e a resistência, né, pelo ensaio de penetração do barrilete amostrador, do qual vai se retirar o número N, vai se extrair, obter o valor do número N, que é o índice de resistência à penetração. O que é o solo? O solo é um material muito complexo, ele é composto de minerais, matéria orgânica, água e ar. Quais os tipos de principais de solos encontrados nos relatórios geotécnicos de SPT de sondagem? Bem, o solo arenoso, a areia, com coesão zero, C igual a zero, é o índice que a gente usa na mecânica dos solos, para coesão, textura áspera e pegajosa, resistente se confinado. Então, muito cuidado ao executar sapata, fundação direta e fundação rasa, fundação direta e rasa sobre areia, como uma sapata, blocos, muito cuidado. Recomendo fundações do tipo estaca. Aqui é um caso de gabião. O gabião ele dá certo, sim, com areia, ele é maravilhoso. É uma fundação, um tipo de contenção barata e lida bem com eh, a vegetação de praia, de restinga. E nesse caso, o gabião ele desmoronou, solapou o fundo dele e acabou desmoronando porque ele foi executado no nível não recomendado, não adequado. Então, a água penetrando na areia, quando você está à beira da praia, o que acontece? A água molha o seu pé e você afunda um pouquinho, porque o solo está aumentando a quantidade de água presente no solo, aumenta-se a poropressão e reduz a tensão efetiva do solo. Então, daí seu solo afunda um pouquinho. O mesmo aconteceu com o fundo do gabião. O gabião foi afundando, à medida que o solo iria molhando, né, a terra, o solo existente embaixo do gabião, a fundação de areia, e acabou solapando, desmoronando. Então, eu vou trazer uma aula mostrando o nível correto para se executar o gabião, para que você não tenha que sofrer esse risco em seu projeto, em sua construção. O solo argiloso, ele é coesivo, a argila é coesiva, ao contrário da areia, que tem a coesão zero, textura lisa quando seca e pegajosa quando molhada. Aqui é um caso de execução de muro de contenção. Não façam isso, nunca deixem
Nunca escavem para depois executar a contenção. Executem a contenção de forma concomitante com a escavação e só retirem o solo, enfim, parte dele, garantindo a segurança de contenção provisória. Só retirem as contenções provisórias, e façam o restante da escavação quando a contenção estiver concluída, mas não façam isso, escavar para depois executar um muro de arrimo, um muro de contenção, pois esse paredão com cerca de 6 metros, 4, 5, 6 metros, ele pode pôr em risco, ele vai pôr em risco a vida dos operários. Então não façam isso. Quando for executar contenção, por mais que tenha uma argila dura, resistente, como nesse caso ela resistiu e deu conta do recado, graças à mãe natureza, mas não é o correto. A contenção deve ser feita e só depois deve ser retirado, no caso, as contenções provisórias, escavado o restante do solo e assim por diante. E o solo orgânico? São os 3 tipos de solos, os 3 grupos, né, onde o solo se enquadra, o argiloso, arenoso e o orgânico. O orgânico, ele é o mais mole, o cisalhamento é nulo praticamente, a tensão de cisalhamento é baixíssima, ou seja, você consegue penetrar a mão no mangue, por exemplo, quem mora em Natal, quem mora em região, litorânea, vai ter mangue em sua região, recomendo, é um passeio maravilhoso. O cheiro do mangue, o odor é característico, mas é um solo muito frágil. A pressão dos elementos é praticamente nula. O colega que trabalha, que depende, que traz o seu ganha-pão no dia a dia, através da, da pesca do caranguejo, da extração do caranguejo do mangue, por exemplo, ele consegue penetrar a mão facilmente, até por vários centímetros, eh, ou até onde a mão dele alcançar, muito facilmente através do solo do mangue, ou seja, resistência nula. Então, para a engenharia civil, sempre que houver mangue, no seu relatório de sondagem, considere o N, que é a resistência do ensaio SPT igual a zero. Não extrai resistência nenhuma de caso de mangue. Fora isso, ele tem um aspecto esponjoso, ele é quebradiço, compressível, né, e o odor muito forte. Não deve ser aceito como fundação de forma alguma. Para outras ciências, como a agricultura, por exemplo, ele tem suas características importantes, mas para a engenharia civil, não utilize como fundação. Considere resistência zero. Quando vê essa camada no relatório de sondagem, já vai interpretando, a partir dessas fotos, que a resistência será nula. E o silt? O silt eu coloquei o solo siltoso entre areia e argiloso como um quarto elemento, que o silt ele é derivado da areia. São partículas bem menores do que a areia, você não consegue palpar, eh, sentir o silt. Você vai conseguir sentir o silt se você colocar talvez entre os dentes, tentar morder, você vai sentir pequenas partículas de silt. Quando seco, ele é pulverulento, como numa estrada, passando caminhão, passando transportes, e quando molhado, ele não é pegajoso. A textura é mais parecida com a da areia. A areia vem de suas morfologias com uma estrutura eh, muito forte, muito cristalina, e o silt vem a partir dessa terminologia, dessa originação da areia. Então o silt nada mais é do que uma derivação do solo arenoso, sendo que as partículas são muito mais finas do que a da areia. A origem do solo. Bem, a rocha é um material muito complexo de minerais, né. A rocha reage com água, sais ou ácidos e vai sofrendo decomposição química ao longo do tempo. Esses minerais também podem vir a sofrer decomposições químicas futuramente. E pequenos minerais irão se transformar em solos. Então, é um processo de decomposição contínuo que leva centenas de anos. Por exemplo, eu fiz uma animaçãozinha para você, com todo cuidado, mostrando o maciço da rocha. Originalmente era tudo rocha, com a batida, né, constante da chuva, enfim, das intempéries da natureza, vai se criando fissuras, trincas, rachaduras dentro dessa rocha, né. Por conseguinte, a rocha vai perdendo a resistência com mediante tantas fissuras e trincas e rachaduras, e pequenos pedregulhos vão surgindo na superfície, rochas menores, aquela rocha inteira vai sendo quebrantada em rochas menores,
indo da menor para a maior, da superfície para o interior, se mantendo a rocha-mãe, rocha-sã, relativamente intacta, ainda ao fundo, mas a superfície para o interior vai havendo essa quebra da rocha, e a partir daí vai surgindo os horizontes. A partir do momento que as rochas vão sendo quebrantadas na superfície, que são mais fáceis de serem quebrantadas pela ação de intempéries, vai se formando os horizontes. Horizonte O, A, B, C, D. O E, ele é um horizonte que ele pode vir a surgir abaixo do A. Deixo aqui as explicações. O horizonte da matéria orgânica, ele surge na primeira camada de 1 metro, por exemplo. Ele é muito importante para a agricultura, mas para a engenharia a gente nunca utiliza o primeiro metro de ensaio geotécnico, nunca. A gente descarta o primeiro metro do ensaio geotécnico, que constitui o horizonte de humus. O solo superficial, o subsolo vai sendo moldado, ainda não está totalmente constituído, vai ser mostrado na animação posterior, o substrato e a rocha-mãe, que é a rocha matriz. E por fim, você vai ter, talvez, ao final de toda essa decomposição da rocha, deu origem às camadas de solo, o humus, as raízes estão presentes, aqui o seu solo superficial, o subsolo, e você tem essa região C, que é uma decomposição incompleta. Você ainda tem rochas, você pode ter o perigo de ter um ensaio de sondagem e encontrar um matacão, encontrar uma rocha e pensar, nossa, é tudo solo rochoso. Me dei bem, o solo super resistente. Mas pode ser um matacão, uma pedra solta. Então sempre pensa no mínimo 2 furos de sondagem. Eu vou explicar isso direitinho, vou trazer uma aula de como especificar a sondagem. Um roteiro que eu sempre utilizei, montei por mim mesmo, deu certo até hoje, e vou mostrar numa aula de como especificar a sondagem, para que você não tenha riscos de encontrar um matacão ou coisa que o valha. A origem do solo. Bem, o granito, por exemplo, é uma rocha magmática, ígnea, né, que vem do magma, dos vulcões, e dá origem à areia, o silt, à argila, por exemplo. Mas primeiro o granito ele se quebra, ele se quebranta, né, em mica, a mica confere o brilho no granito. O feldespato, ele vai conferir as tonalidades de cores diferentes. E o quartzo, ele tem um aspecto mais acinzentado. Do quartzo se origina, né, no caso, a areia. E veja a resistência do quartzo de uma partícula de areia. Então, quando você põe entre os dentes uma partícula de areia e tenta morder, fazendo a pressão, ou entre seus dedos, com a unha, você nota que a areia realmente é muito resistente, que vem da origem do quartzo, que tem uma resistência muito grande também. E no caso da mica, do feldespato e de outros minerais, se originam o silt, partícula fina de areia. Então, o silt ele é uma derivação da areia, né? E as argilas, que estão as referências apenas das fotos. Tem uma referência muito boa, aqui é do grupo Arana, talvez, que ele mostra a extração dos minerais. Norma ABNT, NBR 6484, e a norma, de onde a gente utiliza essa tabela, essa extrai a tabela do anexo A, é a tabela dos estados de compacidade e consistência dos solos. É uma padronização pela 6484, ela também se repete na norma 7250, apenas para referência quando você for fazer uma especificação dos furos de sondagem que devem ser feitos em sua obra. Então, por exemplo, solos, areias, siltes arenosos, por exemplo. Eles têm um índice de resistência, no caso, se for menor ou igual a 4, o N for menor ou igual a 4, é uma areia fofa, com N 5 igual 5 a 8, dentro desse intervalo. A areia fica um pouquinho mais resistente, mas ela é um pouco compacta. Com N maiorzinho, de 9 a 18, você vai ter uma areia medianamente compacta, ou um silt arenoso medianamente compacto. 19 a 40, compacto, e maior que 40, muito compacto, muito resistente. E argilas e siltes, em casos argilosos. Menor ou igual a 2, um brejo, praticamente é o mangue, o manguezal, por exemplo, é uma turfa, uma matéria orgânica, é muito mole. Ele se considera igual a zero essa resistência. 3 a 5, também tenha muito cuidado. Eu enquadrei em vermelho as resistências, os números N, que você deve ter em mente, deve ter muito cuidado na hora de discernir sobre o tipo de fundação a ser utilizado. 3 a 5 ainda é muito mole. De muito mole passou para mole, mas é uma categoria muito
perigosa para a engenharia civil, para a fundação. 6 a 10, a gente começa a dar uma aliviada. Ufa, aqui eu consigo pensar numa solução, de fundação direta, uma fundação rasa, tipo sapata, pode e assim por diante. 11 a 19 já tem uma argila chamada rígida, né, e maior que 19, dura. Então está aqui a classificação do número N para elucidar, são feitas a partir de ensaios, normalizada, no caso esses números. Alguns colegas trazem em seus relatórios de sondagem, enfim, são números N obtidos para cada amostra de categoria de solo. Parte componente de um relatório geotécnico. Aqui o relatório geotécnico concluído, em que ele tem a página número 1, a página número 2 continua. Não estou mostrando informações do cliente, naturalmente, por uma questão de ética, mas apenas as informações que vão nos interessar. E desse relatório, eu vou dissecá-lo em partes e mostrar como efetivamente o relatório se comporta. Vamos separar essa parte que vai caber, no na nossa tela de apresentação, numa visualização bacana, para que você consiga discernir e visualizar melhor. Bem, temos aqui várias colunas, o gráfico do SPT, independente da empresa que vier trabalhar, tem as colunas que são padronizadas, e devem ser obrigatoriamente trazidos no relatório de sondagem. O gráfico do SPT, muitas das vezes o gráfico do SPT vai vir à direita, o nível de água vai vir à esquerda, mas as informações vão vir, independente do tipo de empresa, da metodologia utilizada. Profundidade, uma outra coluna, o ensaio de penetração, golpeamento, né? Resistência à penetração, ou seja, 20 golpes para penetrar, no caso, os 30 centímetros finais. 23 golpes para penetrar, no caso, os 30 centímetros finais. 6 golpes para penetrar, no caso, nos 30 centímetros finais. Ou seja, e assim por diante. Então, quanto maior o número de golpes para penetrar 30 centímetros, naturalmente mais resistente. Então, quanto maior quando o gráfico ele se aproxima mais para a direita, numa ordem de 0 a 45, 0 a 50, então maior a resistência. Maior número N, maior resistência. Então, 6 significa que foram dados 6 golpes para penetrar os 6 centímetros finais, 30 centímetros finais. Então, essa é uma resistência muito menor do que 23. Então, quanto maior o número N, maior a resistência. Então, assim, daqui você já consegue extrair a resistência. Quando o engenheiro bate o olho no motor de sondagem, já vai direto na resistência. É natural. Isso é nosso. Então, a resistência vai vir direitinho aqui mostrado o número exato, 23, 6. São dois ensaios, primeiros 15 ou 30 centímetros e os 30 centímetros finais. Os primeiros 15 ou 30 centímetros, a linha tracejada em azul, é uma linha tracejada que sempre vai vir no relatório. E a linha cheia vai mostrar, no caso, o ensaio final, os 30 centímetros finais, de onde vai se extrair o número N oficial para você utilizar no seu cálculo. Então, para cada metro, note, 1 metro, 2 metros, 3 metros, para cada metro foi ensaiado, e para cada metro vai ter um valor de N diferente. A interpretação geológica, né, o perfil geológico e a profundidade das camadas. Então, por exemplo, aqui vai ter a caracterização, a descrição de cada camada. Aqui não é a cada metro, é onde a camada iniciou, onde, como ela foi encontrada, né, na natureza, ela vai iniciar numa certa profundidade e terminar em outra profundidade. Por exemplo, areia fina, a grossa, com pedaço de concreto, cor vermelho e compacto, por exemplo. Ela começou de 40 centímetros e foi até 1 metro e 5 centímetros. Areia siltosa fina, cor cinza, pouco compacta, compacta. Foi de um nível de 1,05 metros, 3,9 metros. E assim por diante. Você vai ter sempre a cota, a profundidade, o nível de início e final em cada camada. Aqui o nível de água, muito importante, trabalhar em obra, utilizar bomba-sapo ou não utilizar bomba-sapo e assim por diante, muito importante para o engenheiro calculista e para o engenheiro de obra. E aqui o avanço. Então são as camadas, as colunas, e vamos mostrar as principais para o nosso discernimento e estudo na engenharia. Então, o gráfico do número N, que o gráfico ele continua, até a cota número 7. Eu extraí essa parte do gráfico para poder caber aqui na nossa tela, no PowerPoint, mas ele continua. Por exemplo,
Aqui eu pulei para 12, pois ele mostra uma maior, de uma forma mais clara. A resistência aqui ficou mais distante uma da outra, os primeiros 30 centímetros para os últimos 30 centímetros, então ficou melhor, ficou mais claro de mostrar para você do que eu mostrei por aqui. E por aqui, continuação desse gráfico, do nível 7. Eu continuo do nível 12 ao nível 19, por exemplo, você vai ver que a linha cheia ela é destacada. Você vai ver a linha tracejada, nos primeiros 30 centímetros, que não nos interessa, e a linha vermelha, uma linha cheia, que vai trazer o resultado de cada dos golpes para os 30 centímetros finais. Então, 31 golpes para penetrar em 30 centímetros, 25 golpes para penetrar nos últimos 30 centímetros, e assim por diante. Note que a resistência está aumentando muito. Então, se começou com um solo muito ruim, na cota de 2 a 4 metros, 6 metros, 7 metros. A partir de 12 metros, o adicionado começou a aumentar a resistência, aumentou o seu valor e começou a ser extraído do solo valores muito mais altos de número N. Isso é formidável. Talvez aqui coubesse o uso de uma estaca, pois a resistência está aumentando a partir de uma cota de 12 metros e assim por diante. Aqui apenas elucidar o número N, eu trouxe a continuidade desse gráfico, pois não cabe tudo na tela, apenas para melhor elucidar a formação dessas linhas, cheia e tracejada. Sempre havia uma linha cheia e uma linha tracejada. Às vezes, a empresa pode mostrar o valor da linha tracejada, da linha cheia, e às vezes pode mostrar só o valor da linha cheia. Vai depender de cada empresa, cada executante. Mas o que vale é o valor do número N, que vai ser computado na tabela para os 30 centímetros finais. Então, aqui para elucidar, sempre que eu trouxer um gráfico daqui por diante, faça a leitura observando n igual a 10, 20, 30, 40. Os valores intermediários, eles não vão ser mostrados, por causa do espaço, apresentação do gráfico, naturalmente, mas você lê na sua mente, como 5, 15, 25, 35, 45. Aqui é a outra parte do gráfico que traz as caracterizações, que eu mostrei há pouco tempo. Já falei um pouco delas, já discernimos. O primeiro metro de solo não interessa para a construção civil, então você sempre ignora o primeiro metro. Independente da resistência que tem aqui, você ignora. Nesse caso tinha pedaços de concreto, talvez fosse naturalmente, era uma obra existente ou tinha alguns pedregulhos no local, coisas do tipo. Aqui as camadas de solo, na geologia, a gente chama de horizontes, já mostrei na apresentação bacaninha que eu fiz para ti. E aqui as profundidades. Bem, esse valor não vai ser trazido, já trago de antemão para você aprender, pois na aula em que eu vou ensinar como dimensionar taca, você já observa que você vai precisar extrair, no caso, o valor da profundidade para cada camada. Esse valor não vai ser trazido no gráfico, então você basta subtrair cota final da cota do nível, o nível final do nível inicial de cada camada. Então, do nível 3,9 metros, onde essa camada de areia siltosa termina, até o nível inicial de 1,05 metros, onde ela iniciou, você extrai que essa camada tem uma espessura de 2,85 metros. E assim por diante. Esse valor eu já apresento, que você já saiba de onde eles vêm quando formos introduzir os dimensionamentos de status. Aqui é outra parte do gráfico, a parte intermediária, onde traz os ensaios. O valor do SPT é muito importante, você pode extrair do gráfico ou da coluninha, que vai ser trazida para você com resumo. Os valores do SPT. Note o SPT de 1, um SPT de 3. Vou mostrar ao final dessa apresentação como e resistência em quilos por centímetro quadrado, ou toneladas por metro quadrado, esse número N significa. E o nível de água, né? O avanço, o nível de água. O nível de água sempre vai ser trazido no relatório. Às vezes, o valor do nível exato, 1,05 metros, não vai ser mostrado aqui, mas procure no relatório que você vai encontrar em algum campo, né, no relatório técnico, o valor exato da profundidade do solo freático. Caso ele não seja computado aqui, que você não faça a leitura do gráfico e extraia por conta própria. Profundidade exata, ela vai ser mostrada em algum campo do relatório de sondagem. Parte componente, né, do relatório, continuando. Aqui a parte final era um relatório de 2 páginas, bem comprido, pois só na profundidade de 22, 23 metros conseguiu se extrair o que a gente mais deseja na engenharia, que a gente chama de impenetrável ao mostrador.
Antigamente, esse nome só adiantando, nos ensaios antigos, eu encontrava muito o termo impenetrável ao trâpano. Hoje em dia, algumas empresas utilizam impenetrável ao mostrador, que é a mesma coisa, e outras empresas começaram a utilizar esse termo, furo paralisado, conforme descrito no item 6.4.1 da norma, NBR 6484, que é aquela que eu mostrei os valores do número N, de onde foram extraídos, do anexo A, da norma 6484, se você interessar em ler essa norma. Então, são várias formas de trazer a informação de que foi atingido uma cota de nível no terreno, através do qual, a partir do qual, o trépano não pode ser mais inserido no terreno. Então, ele se comporta como impenetrável. Então, o solo não permite mais a penetração do trépano. Ele parou, o impacto do martelo não consegue mais penetrar. E nós temos, por exemplo, 47, no caso, batidas, no caso, para penetrar. Perdão, N é o número 47, é o número extraído já do ensaio, e aqui foi computado no valor de 49. 49, no caso, pancadas, podendo entrar 27 centímetros. Aqui são 47, no caso, pancadas para adentrar 30 centímetros, um solo bem rígido, bem sólido, essa região bem resistente, e aqui uma fração, porque ele foi, no caso, aplicar 49 golpes para poder penetrar 27 centímetros. Aqui foram 50 golpes para penetrar 25 centímetros. Então, quanto mais golpes para penetrar menos centímetros, mais resistentes. Quando não vier a fração, significa que foram aplicados 50 golpes para penetrar 30 centímetros e 47 golpes para penetrar 30 centímetros. Enfim, o que interessa do final do relatório é que, no caso, vai vir a informação impenetrável ao trépano, e a partir daqui você traça uma linha e vai obter o valor da resistência, a profundidade onde ele consta como impenetrável, e o valor da resistência que vai ser utilizado para a ponta do esteque. E qual o valor da resistência do número N? Para obter o valor da resistência a partir do número N, pode dividir este por 5, só isso, e obter um equivalente de tensão admissível em quilos por centímetro quadrado. Seja o nosso exemplo do nosso relatório de sondagem, já mostrado até aqui, por exemplo. Qual o valor da resistência na cota de menos 1 metro do gráfico de SPT ao lado? Você tem o N igual a 23. Então, você vai dividir o número N por 5 para extrair a tensão admissível do solo no valor mais palpável para o seu cálculo. Então, 23 dividido por 5 equivale a 4,6, o quê? Quando dividir por 5, você obtém em quilos por centímetro quadrado. Transforme para toneladas por metro quadrado e você vai ter que o N igual a 23 corresponde a 46 toneladas por metro quadrado. E qual o valor correspondente, no caso, da resistência para a cota de menos 2 metros? Você vai no gráfico do SPT, na profundidade de menos 2 metros, você obtém o valor de 6. Ao dividir, no caso, 6 por 5, você vai obter o valor de 1,2 quilos, quilograma-força, por centímetro quadrado, que equivale a dizer 12 toneladas por metro quadrado. Aqui uma observação importante. Não utilize essa regrinha para valores de N acima de 20. Referências bibliográficas para esta aula. Bem, a sondagem em si, interpretação de gráfico de sondagem, eu aprendi praticamente sozinho, forçando em livros. E esse foi o livro que mais me ajudou, que eu ganhei ainda de estagiário na empresa Guimar, onde eu estagiei no primeiro estágio, estagiei por 2 anos, logo que eu saí da UERJ. E esse foi o livro que eu ganhei do pessoal da equipe da Guimar, ainda enquanto lá estagiário. E é do Terzag, nada mais do que Carl von Terzag, que é o pai da mecânica dos solos. E a partir dele eu comecei a explorar essa informação a respeito de ensaio geotécnico, como relatórios de sondagem, informações do solo, enfim. É um livro clássico, você não vai encontrar facilmente, mas se encontrar, tenha todo o cuidado e zelo de mantê-lo. É um livro muito rico, trago como referência, do qual eu extraí boa parte do conhecimento aprendido e mostrado nessa aula. Agradecimentos. Agradeço ao engenheiro estrutural Biraci Pereira Jardim, é um velho amigo, é um engenheiro estrutural, um engenheiro civil, de estruturas bem conservador, assim como eu, como deve ser um engenheiro calculista, e através dele que eu tenho tido esse contato mais com como funciona, né, a sondagem,
parte operacional do ensaio de geotecnia, pois ele trabalha com empresas de controle tecnológico do concreto, ensaio de solo, então um engenheiro formidável e um grande amigo. E agradecimento já de antemão de- das várias empresas de engenharia e de sondagens que fazem ensaio de sondagem, nos quais ele está extraindo e trazendo, lógico, não informando informações sobre o cliente, mas trazendo conteúdo técnico desses gráficos, dessas análises, dessas sondagens que eu acabei analisando ao longo de minha vida profissional e trazendo para nossas aulas. Então, já de antemão, já agradeço a todas essas empresas pelos belíssimos trabalhos, onde eu vou estar mostrando sempre o gráfico da sondagem para aprendermos a analisar, interpretar e utilizar os valores mais conservadores para a nossa obra, o nosso projeto. Deixo aqui minha gratidão mais uma vez por me acompanhar em mais esta aula e te aguardo na próxima aula, ao longo dessa playlist de fundações, onde eu estarei introduzindo você nesse meio de fundações e também aprofundando e trazendo confiança para os seus trabalhos de fundações. Muito obrigado.